Hoje é segunda, 8 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hérison El Toro foi negociado com o futebol japonês e eu vejo torcedores botafoguenses revoltados com esta notícia, achando que ele poderia ser um reserva para o Tiquinho Soares na temporada de 2024. Além disso, o Campeonato Carioca pode ser um bom vestibular para alguns atletas que não tiveram chances na última temporada, e um deles é Diego Hernandes, que teve pouquíssimos minutos em 2023 e quem sabe neste ano pode ser um jogador para despontar na equipe comandada pelo técnico Thiago Nunes. Tudo isso e muito mais dentro desse nosso giro de notícias. Mudaram as regras da aposentadoria e você pode entender o que está acontecendo. De repente você pode se aposentar, alguém próximo a você pode se aposentar. A Aposente Fácil é especializada em relação a benefício previdenciário e, claro, você vai saber todas as informações se entrar em contato com a equipe lá do Luciano. O QR Code está aqui, links tanto no primeiro comentário e na descrição. Procure a Aposente Fácil para saber todos os detalhes. Segundo informações iniciais do portal GE, o Botafogo negociou 60% dos direitos econômicos de Hérison El Toro com a equipe do Kawasaki Frontale, do Japão. O jogador já embarcou para o Japão na noite de ontem e foi acompanhado de seus empresários. O técnico botafoguense Thiago Nunes não contava com o jogador de 24 anos que vai para a equipe do Japão lutar ali o campeonato nipônico. Hérison El Toro, que na última temporada não foi tão bem com o São Paulo, teve várias lesões e não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas com a camisa do Botafogo em 2022 foi muito bem. Fez 34 jogos e 15 gols, e alguns gols importantes com a camisa alvinegra. Naquele ano, ele foi emprestado para a equipe do Estoril de Portugal, também não rendeu tão bem no futebol português, e no São Paulo, como eu falei anteriormente, teve várias lesões. E a partir do momento que você sempre teve o Hérison no mercado e ele sendo um jogador do Botafogo, e a gente sempre trouxe aqui no canal que ele não seria aproveitado, você sempre viu torcedores questionando: poxa, o Hérison pode ser um reserva do Tiquinho, o Hérison pode ficar para ser um reserva do Tiquinho, Hérison El Toro fica, não sei o que, não sei o que. Sempre teve esse pedido de torcedores botafoguenses para que o Hérison permanecesse na nossa equipe na temporada que está começando. Mas não foi a intenção da diretoria, acho que avaliaram o jogador e entenderam que seria o melhor caminho a saída do Hérison do Botafogo. Particularmente, as características do Hérison são bem atípicas, Você tem um jogador que é de muita força, é um atleta que tecnicamente não é um primor, mas eu avaliaria o Hérison pelo menos em alguns treinamentos. Eu traria o Hérison para fazer ali o início de uma pré-temporada com o Thiago Nunes, para ele conhecer o jogador. Até mesmo pela dificuldade de você encontrar um centroavante no mercado. Não é fácil você encontrar um camisa 9 no mercado. E o Hérison era do próprio Botafogo. Claro, estou falando aqui a minha opinião em relação às avaliações. Tem que saber se também era da vontade do Hérison voltar para o Botafogo, se não era da vontade dele ir para o futebol japonês. A gente sempre fala o que é melhor para o Botafogo, o que é melhor para um clube, mas a gente também tem que entender aquilo que os jogadores querem. E o Hérison, de repente, tinha essa vontade de sair do futebol brasileiro e jogar novamente no exterior. Teve uma passagem que não foi tão bem sucedida pelo futebol português e agora talvez tenha uma boa passagem pela equipe japonesa. Gosto do Hérison, é um jogador que sempre honrou a minha camisa, sempre honrou as nossas cores e eu torço que ele vá bem lá no Japão. Irei torcer muito para o Hérison ser um jogador que tenha uma carreira bastante sólida no futebol nipônico. Então, boa sorte para o Hérison, mas comentem aqui embaixo, vocês acham que o Botafogo deveria dar uma oportunidade para ele? Lembrando que, quando eu falo que o Botafogo deveria dar uma oportunidade para o Hérison, eu não estou colocando o X da questão de que o Hérison queria ficar, o Hérison não queria ficar. Estou colocando desta maneira, se o Botafogo deveria conversar com ele, já que contratualmente ele tem vínculo com o Botafogo, ele deveria ficar no nosso clube para mais esta temporada. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham e dessa negociação que o Botafogo vendeu o Hérison. O Hérison não é mais jogador do Botafogo. Então aproveita também, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O Botafogo se representou ontem. Diego Hernandes é um jogador que, na minha opinião, tem que se provar dentro do Campeonato Carioca. Na última temporada, o uruguaio fez apenas 5 jogos com a nossa camisa. Pela Copa Sul-Americana, ele fez 3 jogos e jogou 129 minutos. Com a camisa do Botafogo, jogou 39 minutos
E na Liga Uruguaia havia jogado 13 jogos com a camisa do Montevideo Wanderers. É uma das maiores contratações da história do Botafogo, mas por hora não rendeu. Por hora não agradou nenhum técnico, né? Ele passou por alguns comandantes e não teve minutagem. O Diego Hernandes é um jogador que pode fazer várias funções do meio para frente. Ele pode ser um ponta direita, pode ser um jogador para jogar por dentro, pode ser um ponta esquerda. Mas em nenhum momento ele conseguiu chamar a atenção, conseguiu ter partidas destacadas. E se eu fosse o Diego Hernandes, eu chegaria agora pro Thiago Nunes e pediria para jogar dia 17 de qualquer jeito. Fala, Thiago, eu quero jogar. Nessa pré-temporada, se eu fosse o Diego Hernandes, eu não teria tirado férias, eu teria trabalhado o tempo todo. Para quê? Aproveitar a oportunidade. Porque se ele não conseguir ir bem no Campeonato Carioca, é carta fora do baralho. O Botafogo tem que pensar em negociá-lo já no segundo semestre. Porque se ele não tiver ali em mais 6 meses oportunidades, é um negócio que não deu certo. E então o Diego Hernandes tem que aproveitar essas chances que ele tiver no Campeonato Carioca, com intensidade, com entrega, fazendo algumas coisas que ele sabe, né? Botafogo contratou ele com avaliação, não foi uma contratação com imposição de empresários, não. Botafogo fez uma avaliação. Todos nós, quando chegou o Diego Hernandes, gostamos dessa vinda desse jogador uruguaio, mas agora dentro das 4 linhas ele precisa mostrar futebol. Não importa se ele vai jogar 45 minutos, 90, 20, 15. Mas o tempo que ele entrar em campo tem que performar. E você tendo hoje as contratações que o Botafogo possui para as pontas, pela direita, Savarino e Júnior Santos, pela esquerda, Jefinho e Vitor Sá, se eu fosse o Diego Hernandes, vendo que o Botafogo ainda não contratou um jogador para a reserva do Eduardo, eu conversaria com o Thiago Nunes e falaria: Thiago, eu quero brigar por essa posição aqui. Vejo jogando por dentro, sendo um atleta para disputar uma vaga com o Eduardo. Eu quero jogar aqui, eu quero treinar aqui, eu quero mostrar que eu tenho capacidade de jogar aqui. Porque se o Diego Hernandes brigar por vagas nas pontas, não vai conseguir. Ele vai ser a terceira opção pela direita ou pela esquerda. Ainda você tem o Segovinha. Então, ele não terá minutagem. O melhor caminho para o Diego Hernandes seria ele conversar com o Thiago Nunes e pedir para jogar por dentro. O Botafogo contratar, e deve contratar mais um jogador para atuar ali pela posição do Eduardo, ele no mínimo viraria o terceiro, né? Seria o Eduardo ou outro jogador ali disputando a vaga de titular e o Diego Hernandes como terceiro. Porque se ele pensar na ponta, aí eu coloco o uruguaio como carta fora do baralho. Mas comentem aqui, vocês acham que o Botafogo deveria pensar no Diego Hernandes para essa temporada de 2024? Vocês estão confiantes no Diego Hernandes? Olha aqui embaixo. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um vídeo chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O canal do TEF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária, General Severiano. Com certeza volto hoje, por volta de 2 horas, entre 1 e 2 horas com o nosso almoço com o TEF. E claro, à noite com o nosso Noite. Valeu e fui, tamo. Valeu, fogo!